Bom dia a todos, tudo bem? Estamos aqui para falar hoje um pouquinho sobre inteligência artificial. Acho que vocês já estão acostumados, né? Que acho que 80% dos painéis aqui do evento tem a palavrinha IA no meio, né? Então, hoje a ideia é falar mais do que teoria, prática, né? O que a gente pode usar na prática, o que está gerando resultado, né? De que forma que a gente pode realmente tirar os melhores benefícios da inteligência artificial de maneira prática e dos dados de maneira prática, né? Hoje nós vamos falar aqui com um médico, né? Isso aí. E vamos falar aqui com alguém também da tecnologia, para que a gente possa aprofundar aqui um pouquinho, né, sobre o tema. Então, o Ricardo pode começar a falar um pouquinho, né, contar um pouquinho da sua história, né, o que você tem dentro do contexto, e depois aí a gente passa para o Braulio para ele falar um pouquinho, né, e aí a gente começa as perguntas. Não, beleza. Maravilha. Vamos lá, Diógenes. Obrigado aí. Só me apresentando um pouco rapidamente, eu sou médico cardiologista. Hoje eu estou aqui na cadeira de diretor de educação corporativa e pesquisa da AMIL, né? A sua rede Total Care, que é uma rede verticalizada dos hospitais. E eu venho ao longo dos 9 anos aí, dos últimos 9 anos, trabalhando em algumas operadoras de saúde. E parte do meu trabalho, que vem do ensino, pesquisa e educação, também vem incorporação de tecnologias que vão melhorar a performance, né? Desde de todos os aspectos ali que vão envolver um pouco assistência, melhorar as informações, né? E transformar também essas informações em ações, né? Então, acho que eu vou começar a levantar um pouco esse tópico aí, mas não sei se talvez seria legal o Braulio também se apresentar e aí a gente começa a discussão. Exatamente. Boa, né? Melhor. Não, perfeito. Obrigado, Diógenes e Ricardo, pela oportunidade de dividir o palco aqui com vocês, esse painel, que eu acho que é super importante, exatamente o que o Diógenes está falando, né? A gente trazer para a prática do que a IA de fato pode fazer em saúde. Só me apresentando, eu trabalho com tecnologia em saúde faz mais de 10 anos. Eu liderei um negócio de saúde mental online, de telesaúde, com expansão em toda a América Latina. Vivi 7 anos no Chile, onde a gente se tornou a maior plataforma de saúde mental da América Latina, que se chama Psicologia Viva. Depois a gente fez uma fusão com a Conexa, lá eu fiquei como diretor de produto há alguns anos e me associei ao IntelliDoctor, que nasceu com um propósito muito simples a gente chamava, ou ficamos conhecidos a princípio como a IA confiável, porque a gente nasceu como um sistema de suporte à decisão clínica para médicos, onde a gente só usava a inteligência artificial para entender linguagem natural, pois a gente tem algoritmos que buscam em bases científicas curadas por médicos que trabalham com atualização médica há muitos anos, para capturar a informação e trazer para o médico. E dali a gente começou a buscar casos práticos de como isso poderia funcionar ativamente para gerar valor para o ecossistema. E a gente falou com vários atores do ecossistema de saúde e a gente percebeu que aonde a gente tinha maior capacidade de auxiliar era no segmento hospitalar, e a gente evoluiu o IntelliDoctor para um produto de auxílio ao gestor médico, sendo o usuário o médico, onde a gente tem como objetivo fazer automatização de jornadas médicas, onde a gente estrutura a informação clínica, ajuda no apoio a diagnóstico e também faz conduta clínica baseado em protocolos e diretrizes, tanto institucionais quanto publicados no mercado, né? Então é assim um pouco como a gente atua hoje, além de outras jornadas médicas que a gente vai para o dado, principalmente em etapas burocráticas, né? A clínica que precisa, o hospital que precisa fazer um relatório médico pós-operatório, a gente não tem dimensão da volumetrias de SKU que um centro cirúrgico pode ter que gestionar,
e ele, se ele não faz corretamente, a instituição toma uma glosa por parte do financiador, que no caso é o plano de saúde, e não recebe pelo serviço prestado ou tem um retrabalho de fazer isso, como outros casos de reinternação, tudo que é necessário olhar para o dado para gerar uma informação estruturada, principalmente para o financiador, é algo que a gente tem capacidade de execução e resolução. Muito legal, Braulio. Também vou me apresentar aqui rapidinho para vocês, né? Eu sou Diógenes, sou fundador da IASIS, uma empresa que é muito focada em interoperabilidade de dados e soluções de inteligência para gestão de saúde pública e privada, né? Eu acho que a gente tem, dentro dos nossos maiores históricos, né? Eu fui o arquiteto-chefe da Rede Nacional de Dados em Saúde, fui responsável por projetos que talvez vocês conheçam, como e-Título, Conect SUS, aplicativo de banco, como por exemplo Banco do Flamengo, o Pix. Trabalhei também no projeto do Pix, no Banco Central, e dentro desse contexto de saúde a gente acabou se aprofundando muito nessa parte de interoperabilidade. Fizemos um projeto e estamos fazendo um projeto em Minas Gerais, que é a Rede Mineira de Dados em Saúde, hoje já com mais de 15 milhões de pacientes dentro da estrutura. Trabalhamos muito com o contexto de inteligência artificial para muita coisa, né, para operadoras, para setores públicos, privados, e agora estamos com um conceito novo que eu apresentei ontem aqui no Trend News, chamado de inteligência viva. É uma inteligência que a gente está chamando de a nova geração das IAs. E aí agora pegando, né, e falando um pouquinho sobre IA, já que esse é o nosso tema, IA e dados, eu queria perguntar para o Ricardo, né, para a gente começar a aprofundar esse tema, como que é para um médico? Você estava contando aqui um pouquinho para a gente no começo, né? A sua formação é médica, você não veio, né, de um aprendizado de tecnologia e agora chega para você o uso da IA de uma maneira, né, avassaladora. Eu acho que chega para todos nós o uso da IA de uma maneira avassaladora e muda as profissões, né? E como que é isso para você dentro da MIL, dentro da tua profissão, né, dentro da tua função de ensino e pesquisa? Legal. Eu acho que assim, respondendo a pergunta de forma direta, assim, quanto médico, né, eu acho que é importante você entender a sua jornada e o seu entendimento dentro da cascata. E aí, aos poucos, você vai capilarizando e se inserindo cada vez mais, né, na informação. Um dos grandes problemas das empresas é a comunicação e a informação que nasce, né, a ideia que nasce, o projeto, ele transbordar até a ponta da forma exatamente como ele nasceu. Então, para isso, você precisa ter bons comunicadores, para você ter bons comunicadores, você precisa ter bons entendedores, né? Então, foi aí que eu me inseri, né? Como eu tinha um domínio muito da parte médica, né? Eu fui cada vez mais entendendo mais sobre a tecnologia e tentando me comunicar com as áreas para interoperar a informação e a operação, né? Que é muito comum falar assim, vá lá e pesquisa com a área de negócio. Só que a área de negócio, ela, apesar dela conseguir falar sobre aquela parte do negócio, ela não consegue transbordar a barreira, né, da inovação, que tem que ser uma barreira baixa, né? Existe um Chinese Wall ali que a pessoa às vezes, então, aí você vai vendo o problema de forma prospectiva. Então é importante, né, quando a gente está falando de novas inserções, novos processos, você conseguir entrar. Então eu acho que é um pouco da parte executiva, é entender o processo do início ao fim, entender qual que é a dor que você vai trabalhar e pegar as ferramentas iniciais e ideais, né? E então acho que a escala da inteligência, como você comentou aqui no início, ela permite que a gente faça grandes volumes de trabalho em pouco tempo e isso, na realidade, consiga ser aferido de uma forma rápida e contínua, né? Então, um pouco nessa linha. Legal. E eu imagino, Ricardo, o tamanho do desafio numa empresa do tamanho da MIL, né? Porque, com certeza, você vai ter os mais diversos perfis com um cenário completamente complexo, né? E, obviamente, nessa hora, eu acho que o processo, né, entender o ponto a ponto. Exatamente. O desafio é escolher o projeto certo, para você não, né, vamos dizer assim, não matar ele no início, né? Mas o que eu penso, né? Quando trabalhando em operadoras já há algum tempo, eu penso assim, você tem que ter uma clareza da tal da dor, que todo mundo fala, você tem que ter uma clareza, né, de o que é a dor e quanto que esse processo vai te ajudar e fazer um roadmap mesmo de projeto, entender as entregas e tal, e aí trabalhando, né, tendo a permissão de ir e voltar até acertar ali no caminho,
Então, assim, eu considero como um projeto como todos os outros, né? Desde que você tenha um pensamento cartesiano nessa linha e consegue fazer os top points ali dos processos e tudo mais. Mas voltando aqui para o tópico de inteligência, né? Uma das coisas que a gente vê assim, na parte de saúde é assim, primeiro é a questão dos dados, aí depois a gente pode entrar nessa questão da interoperabilidade, transformar esses dados em informação. Mas na saúde tem um ponto que é assim, como você realmente pega esses dados e vira ele para ação, que são as células de acionamento, né? Porque você vai ter coisas que não precisam ser síncronas, mas muita coisa você precisa de uma ação síncrona. E hoje a gente fala muito de predição também, né? A predição acho que é a alma do negócio para a gente. Então, quanto eu consigo chegar antes naquele problema e o que eu vou propor naquela nova etapa, né? Então aí eu acho que é um tópico interessante, né? Como que eu consigo projetar isso dentro de legado de dados não estruturados para isso, né? Não adaptados para esse formato. Então isso eu acho que é uma temática que eu queria levantar aqui. Como que a gente estrutura, qual que é o tempo, que é muito comum a gente começar um projeto que a ideia é perfeita, só que entra naquela questão da área, não. Quando você entra, fala, 6 meses eu preparo isso. Pô, 6 meses, meu beneficiário já trocou 5 vezes aí de operadora. E aí eu começo a ter esse problema. Enfim. Eu concordo. Eu acho que a questão de dados é uma questão que, pelo menos agora, a gente chega num momento onde todo mundo já começa a falar assim, cara, a gente precisa resolver esse problema. Quando a gente começou a trabalhar com dados em 2019, ainda nem existia a Rede Nacional de Dados em Saúde, lá dentro do Ministério, eram 2.000 sistemas diferentes. Base de dados diferente, formato diferente, tudo diferente. A gente olhou e falou assim, cara, eu não acredito que o mercado não está vendo o que a gente está vendo aqui. E na prática, quando a gente olha para o sistema de saúde como um todo, são mais de 2.000 tipos de software de saúde, cada um com o seu padrão. Embora todo mundo hoje em dia esteja falando, realmente temos que ir para o FHIR, realmente é importante. Uma coisa é você ter o mesmo padrão. A outra coisa é você interoperar de verdade os dados. Porque o dado em si, ele é muito mais do que só o padrão. E esse é o grande problema, a próxima onda. E aí eu já queria pegar aqui com o Braulio, né, e a gente já entrar nesse tema, porque assim, eu entendo que dentro do contexto de vocês, né, que acaba lidando muito com o ato médico, com o médico no dia a dia, e existe uma resistência ao uso de tecnologia e principalmente, no caso da inteligência artificial, a confiabilidade, né, a explicabilidade do que se gera ali na prática. E aí o que eu queria te perguntar, Braulio, é o seguinte, como para vocês tem sido lidar com principalmente essa questão de engajamento do médico, engajamento do profissional de saúde, porque ele tem que usar na ponta, né, e tem que colocar isso na prática. Como é que isso tem sido para vocês? Não, super importante esse ponto. Se tratando quando a gente está utilizando IA, mas quando o usuário é o médico, a gente tem que tomar muito cuidado com a parte de experiência do usuário, né? Porque se a jornada ela é quebrada, se a jornada é complicada, eu vou tratar aqui, por exemplo, do exemplo real, né? O médico hoje ele tem que lidar com o sistema de prontuário eletrônico, que, convenhamos, é um sistema que foi criado para ambiente de faturamento e depois se expandiu para a área clínica. Então, ele é super conflitivo, é super engessado e o médico é muito frustrado com o prontuário eletrônico, principalmente de ambiente hospitalar, né? Então, a gente, inclusive, se posiciona como um novo front-end, né? A nomenclatura, uma nova jornada médica para interagir com o prontuário. E aí eu vou pegar inclusive um exemplo de quando a gente entra dentro de um hospital e aí a gente faz primeiro um ambiente simulado, depois para ir para o ambiente real, para depois de fato levar para a produção. E é muito interessante a jornada médica com a ferramenta, em que primeiro a desconfiança sempre, né? A desconfiança, a resistência,
há uma necessidade de uma pequena apresentação de como usar, porque é uma jornada. E aí, a segunda vez é mágico, assim, porque a gente não precisa mais falar nada com o médico. Isso mostra o quão pouco a jornada é conflitiva nesse caso, né? E o mais importante é o seguinte, aí agora fazendo uma correlação com qualidade de dado. Quando a gente acessa o prontuário eletrônico, né, o médico, principalmente quando a gente está falando num ambiente hospitalar de pronto-socorro, por vezes ele tem uma fila enorme de pacientes por atender, então ele vai colocar o mínimo necessário ali para liberar o paciente e ir para o próximo, ou para que esse paciente necessite, né, fazer algum procedimento, tomar alguma medicação para uma reavaliação. Então a qualidade do dado no prontuário eletrônico é muito pobre. Se a gente quiser fazer estudo populacional com dados de prontuário eletrônico, a qualidade é muito ruim. Quando você coloca hoje algo que está disponível, uma commodity, a ferramenta da transcrição, é impressionante a qualidade, o como isso melhora. Eu me recordo da primeira vez que a gente foi no hospital, quando a gente mostrou o histórico da doença atual, pós a consulta, da qualidade, a estruturação, usando terminologia semiológica. O médico, aí a gente falou, esse é o padrão que a gente quer entregar ao médico? Não, esse não é o padrão médico, isso está muito além do que o médico faz. Mas isso vai gerar uma qualidade de informação sobre o histórico do paciente. Então, eu entendo até que interoperar vai ser muito mais importante nesse momento, porque de fato você vai ter material de qualidade para trabalhar, sendo que antes eu tenho um relato de um caso absurdo, assim, né, de um paciente processou uma instituição e quando for olhar o prontuário médico, o profissional levava alguns padrões e não tinha nenhuma correlação o que estava no prontuário médico daquele paciente com o real diagnóstico. Por quê? Porque o esforço médico é muito alto para você preencher tudo aquilo à mão. Um monte de template, um monte de ponto obrigatório, que às vezes não tem sentido para aquele caso clínico específico, mas está lá como obrigatório, você tem que preencher alguma coisa. Quando você faz isso através de transcrição, primeiro, você resgata no médico a possibilidade da interação humana, do olhar no paciente, porque tem uma inteligência artificial ali estruturando. E, obviamente, isso é estruturação de informação, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o diagnóstico, que é outra seara. Porque se a gente, e eu tenho visto, sim, soluções nesse nível, deixando a LLM pura rodar para fazer diagnóstico, qual o risco que a gente tem disso, né? Isso é um ponto que eu tenho bastante preocupação, não só diagnóstico como conduta. Então esse é um ponto que eu acho que a gente vai ter que debater mais, para entender até que ponto a IA pode ir num caso de interação médica num tratamento clínico. Bem legal, alguns pontos que você trouxe aqui, Braulio, que eu acho que são importantes para a gente discutir. O primeiro, e aí aqui é uma provocação não para os nossos palestrantes juntos aqui, mas para a audiência. Até que ponto a gente acha que em 2030 os profissionais de saúde vão continuar usando os mesmos prontuários eletrônicos que eles usam hoje? Com tanto de tecnologia que existe hoje, com tanto de coisa que tem, até que ponto isso será necessário? Eu estou olhando aqui, né, eu olho aqui, eu vejo algumas empresas que têm prontuários consagrados no mercado que terão que se reinventar. Todas as empresas de prontuário, na minha opinião, têm que se reinventar. E isso vai significar dar mais tempo para o profissional de saúde, para ele olhar no olho do paciente, né? A gente teve uma mesa de discussão ontem, que tinha um médico na mesa e ele falou assim, o médico que não gosta de paciente não é médico. Porque médico é alguém que está ali para fazer o cuidado do paciente, né? Então, esse cuidado, né, esse lidar
Hoje em dia, a tecnologia, ela ajuda absurdamente. É o que o Braulio falou. Existem diversas soluções hoje em dia que conseguem extrair as informações do que foi discutido na consulta e gerar tudo isso no prontuário do jeito que precisa. Mas a pergunta é, isso já está acontecendo? Será que o governo, né, as empresas normativas, BIS, etc. e tal, será que eles, a Anvisa, né, será que esses caras estão realmente acompanhando essa tendência? Será que isso vai acontecer? Tem um outro ponto que eu acho que é onde eu quero pegar o gancho para fazer a pergunta para o Ricardo aqui, é o seguinte: você falou de dados, né? Falou da importância dessa interação dos dados e tudo mais. E o Braulio falou de muito dado pobre, muito dado complicado. Só para dar um número para vocês, quando a gente estava fazendo a estruturação da RNDS lá no Ministério da Saúde, uma das coisas que aconteceu foi, existiam bases de dados que 85% da base era lixo, porque não tinha qualidade do dado. Aí você olha e fala assim, cara, isso porque a gente está olhando num nível muito macro. Imagina isso profundamente no sistema de saúde. E aí é a pergunta para você, Ricardo. Como que isso, né, é na Mil? Como que isso impacta o teu trabalho de pesquisa, né, de entendimento do cenário como um todo? Porque no final do dia, dados vão ser um novo petróleo, já são um novo petróleo. E eles que vão direcionar, né, qual é o desafio para vocês dentro da Mil, com esse tamanho de contexto, com esse tamanho de rede? Como é que vocês fazem para, né, lidar com os dados e interoperar? Voltando àquela discussão lá que eu te falei, né? Assim, primeiro, em relação ao prontuário, só rapidamente, eu acho que assim, o prontuário ele está realmente sendo reescrito, né? Se você vendo tantas pessoas aí, tantas grandes empresas tem um prontuário como portfólio, mas ele está sendo reescrito. Eu acho que muito, principalmente no ambiente hospitalar, eu acho que as ações vão virar registros, né, daqui a um tempo, né? Eu acho que tem muita gente trabalhando com isso, a gente tem até um piloto sobre isso, falando, porque tudo que tem que acontecer lá tem que acontecer da melhor forma possível e 90%, 80% do tempo da pessoa tem que ser lá. Não pode ser digitando, ela não é um digitador. Então, esses leitos inteligentes, né, camas inteligentes, tudo mais, eu acho que vão vir com essa feature aí da transcrição é uma delas, né, uma delas. Então, acho que o prontuário do futuro ele está sendo escrito agora, é só uma questão de tempo como que ele vai acontecer. E com certeza, quando você precisar, e hoje a gente faz as auditorias, né, que vem lá, as auditorias dos hospitais acreditados, uma parte importante é a qualidade da informação, né? E além disso, o faturamento precisa lá, quando bate lá, ele precisa ter tudo registrado. Então, se você tem que mudar o decúbito de 2 em 2 horas, né, como que você vai registrar ou você vai lá mudar o decúbito? Então, a ideia é que você mude e o troço vai direto lá registrar, quando estiver olhando. Mas, enfim, isso é a forma que eu vejo o prontuário em pouco tempo e eu acho que já está acontecendo. Em relação à estrutura do dado, né, que foi o que você comentou, é assim, esse trabalho, ele é infinito, né? Então, eu me lembro, uma vez eu fui fazer uma pesquisa para pesquisar qual era o médico que mais atendia. E aí, quando eu fui ver, era o alergista, que era a letra A, era o primeiro. Ou seja, provavelmente eu botava lá e falava, caramba, por que tem tanto alergista aqui? Né? Aí eu fui na operação, não tinha nenhum. Falei, putz, porque era um campo obrigatório, né? Um campo estruturado obrigatório que só passava. Então, assim, daí vem mais um motivo de como você resgata a informação. Então, hoje, quando você vai pegar um banco de dados, você vai pegar um campo estruturado, que é obrigatório, que a pessoa tem que preencher rápido, e você vai gerar um CSV lá, enfim, o que seja. A ideia é que não precisa mais, está no cadastro. O cara é cardiologista, ele já fez a consulta, a informação vai vir de outra forma, né? Então as LLMs, elas estão vindo, a gente já tem algum piloto em relação a isso, de trazer informação, na realidade, de como ela está ali, do campo que vier, e não do campo mais estruturado. Então essa é uma evolução que hoje já é tranquila, né? Já acontece. Então é dessa forma, porque dificilmente você vai conseguir falar para o médico perder mais tempo para ele fazer um hiperregistro, né? E, de novo, diminuir o tempo com o paciente, que é o grande problema. Então, eu acho que esse é o caminho, cada vez mais os registros serem automáticos, melhorar a qualidade. Lá na frente, eu tenho certeza que isso vai diminuir a judicialização também, só que é uma métrica complicada da gente falar no curto prazo,
né? Então, é assim que a gente trabalha. E aí, hoje, o que acontece? A gente estrutura mais ou menos, no centro de pesquisa, a principal informação que a gente tem que dar quando a gente vai fazer um trabalho é a informação fidedigna da frequência, da epidemiologia daquilo que está sendo pesquisado. E o que está acontecendo na pesquisa, já voltando para a sua pergunta, e vou te explicar porque que a necessidade da informação está bem capilar. Eu não tenho mais um estudo assim, eu quero estudar um paciente com pressão alta. Isso não existe mais, é muito raro. Eu posso fazer uma iniciativa de falar, tanto. Hoje eu vou estudar alguma nova droga, que é motivo até do nosso tópico aqui, a gente está falando de genética, a gente está falando de linhas de tratamento, na terceira linha, efeito colateral, farmacodinâmica. Então, assim, eu preciso ter uma informação que ela vai vir da integração da prescrição, do registro, da imagem, né? Dificilmente eu vou conseguir prospectar um feasibility de estudo apenas olhando um CID. Isso aí eu fazia 15 anos atrás. Então aí está o ponto. E se você for pegar o CID, provavelmente ele vai estar errado. Né? Que eu tinha um amigo que ele falava assim, se você pegar um banco de dados que ele está perfeito, joga ele fora. Você fala, como assim? Foi manipulado. Então ele tinha que vir com um grau de erro, porque senão você já tinha uma manipulação de dados por premissa. Então é assim que a gente vem trabalhando. Assim, só para dar números aqui, a gente tem mais de 140 estudos rodando lá no nosso instituto, né? Já foram mais de 400 pacientes aí participando de pesquisa, e é uma grande oportunidade, né? Assim, considerando a questão de saúde populacional, fronteira do conhecimento, a gente propor isso para os nossos pacientes. Então isso vai passar por uma estruturação de dados, né? E um trabalho ferrenho ali também de uma equipe, que você ainda não consegue delegar tudo, você precisa de validadores, né? Então a gente precisa do humano fazendo reinforcement ali na máquina, né? Nos algoritmos, para que a gente realmente esteja mais próximo e cada vez calibrando ela para ter uma eficiência cada vez maior. Então é isso. Muito legal, Ricardo. Você trouxe alguns pontos que eu acho que são importantes aqui para a gente frisar, né? O primeiro ponto é uma questão que eu vejo ainda muita gente falando, que é a história da padrão. Ah, não, porque eu tenho que padronizar todo o dado. Gente, hoje em dia, em 2025, a inteligência artificial já é capaz de ler dados em Excel, em PDF, em arquivo de vídeo, no que vocês quiserem, e transformar isso num padrão, num modelo informacional. A gente faz isso hoje com 2.000 tipos de softwares diferentes. Nós fizemos isso com 15 milhões de pacientes em Minas Gerais. E olha que lá são 853 municípios, cada um com... O Rafael, que é o assessor-chefe de tecnologia, estava ontem aqui e falou, são 2.700 softwares diferentes na rede toda. E aí você olha e fala assim, mas e aí? A gente precisa então que todo mundo padronize. Gente, esse é o discurso de 1980. O discurso de 2025 não precisa de padronizar nada. Eu sei que eu vou falar coisas aqui que às vezes as pessoas falam, como assim? Mas não precisa padronizar? Não, gente. A gente resolve 99% dos casos. Obviamente você precisa ter gente, você precisa curar, você precisa validar, né? Isso tudo faz parte do trabalho, mas, na boa, a IA já tem isso, né? Então, talvez o que a gente comece a se perguntar agora para frente é, vencida esta etapa, será que a gente vai conseguir que todo mundo se converse? Porque o que acontece ainda é, dentro do meu silo eu me converso. A Mil já está disposta a conversar, por exemplo, com a Redditor? Está disposta a conversar com Einstein? Está disposta a conversar com a Secretaria de Saúde de São Paulo? Essa talvez seja a nova discussão do momento. Até que ponto existe segurança de LGPD para a gente conversar entre os cenários, né? E aí eu quero pegar aqui para o Braulio e colocar uma bomba na mão dele aqui, que é o seguinte, você olha, né, e você trabalhou na borda da tecnologia com várias coisas, né? Criando uma solução de psicologia viva, trabalhando na Connex, agora trabalhando na IntelliDoctor. Você acaba lidando, né, pela área de produtos com a borda da tecnologia. Como é que você enxerga isso dentro do contexto que a gente está falando aqui de IA de dados, mas qual que é para você a próxima onda da saúde? Olha, eu vou
vou me abster a Brasil aqui, tá? Porque eu acho que se a gente for falar em interop, para mim o melhor exemplo é o exemplo do Open Bank. Se a gente depender da iniciativa privada, da Mil ou qualquer um, voluntariamente querer falar com o coleguinha concorrente, acho que isso nunca vai funcionar. Mas eu volto a reforçar aquilo que eu falei antes. Eu acho que interop vai ficar muito interessante nesse momento pela qualidade da informação que a gente vai ter. Você mesmo citou um banco de dados que 85% era lixo. Interoperar isso era só para descobrir que não serviria de nada. Agora, com a qualidade de informação que a gente vai ter a partir, né, das ferramentas de IA, a não necessidade de campo estruturado, porque a IA tem capacidade de processar tudo isso, de fato a gente vai começar a ter capacidade de fazer estudos populacionais muito interessantes. E eu acho que a única solução para haver interoperabilidade é vir de cima. Isso vai ter que ser uma política pública, governamental, e estabelecer que todo mundo vai ter que se adequar. Não consigo enxergar voluntariamente as empresas querendo tomar a decisão de fazer. Inclusive eu fico dentro do HC, e lá no centro, que é o Inova HC, e tem tido sim discussão do setor privado e público, tem se reunido lá para falar sobre isso, né? Eu acho isso super importante, não é simplesmente o mandato, todo mundo tem que se adaptar, tem que chamar todos os atores para a conversação, e isso de alguma forma está acontecendo. E eu acho que em comum acordo vamos ter que se adaptar. Nem tudo vai poder ser feito da forma que eu quero, mas eu acho que é a única solução. Em algum momento vamos ter que chegar em um acordo e estabelecer um prazo para todo mundo se adaptar. Agora, o ponto que fica é qual será o ganho, né? O que a gente vai ganhar com isso? Talvez o Dr. Ricardo tenha essa capacidade de trazer essa análise. Quando a gente puder acessar toda a informação a nível nacional, como que a gente ganha com isso? Mas só um ponto que eu acho que é importante a gente falar, é que a gente está talvez cometendo o viés de falar de grandes centros, onde acesso a IA, prontuário eletrônico, já está consumado. Mas a gente não precisa ir muito longe, não. Eu sou mineiro, do interior de Minas, e hoje moro em São Paulo. Se você vai ali para o Capão Redondo, em São Paulo, você já não tem as coisas digitalizadas. Eu, no interior de Minas, é uma dificuldade, quando eu preciso ajudar meu pai ou minha mãe, de conseguir uma prescrição eletrônica. Então, assim, a gente está falando de interop de dados, sendo que a gente não tem nem sequer a digitalização ainda a nível nacional. Então, talvez a gente está querendo ser super vanguardista e tudo, mas eu acho que a gente vai ter que dar um passo para trás e, primeiro, como que a gente digitaliza a nível nacional, né? E depois, aí façamos interop. Perfeito, eu acho que essa provocação é muito importante, porque nós vivemos num país de dimensão continental e nós vivemos diversos Brasis dentro do Brasil, né? E às vezes a gente olha para a inovação como o ato de estar sempre na borda da tecnologia e criando coisas novas. E às vezes não, às vezes a gente precisa fazer bem o que é o básico, e não tem o básico. Mas como a gente já está chegando no nosso final de tempo aqui, eu vou pedir agora para o Ricardo falar, né, as suas últimas considerações, aquilo que você acha importante aqui para a nossa plateia, né, e aí depois eu passo para o Braulio e aí a gente encerra. Beleza. O tema aqui, ele é assim como o conceito de Big Data, ele é infinito também, né? A gente poderia ficar muito tempo. Mas eu acho que assim, na temática aqui, o que eu acho é que tem muitas oportunidades que elas estão sendo perdidas nas corporações
por desconhecimento em relação ao que a tecnologia, o que a inteligência artificial pode proporcionar. Então, toda decisão lá que você tem uma dor, que você está dependendo muito de pessoas, e em especial esforços repetitivos, né? A pessoa está analisando prontuário, analisando conta, auditoria de prontuário, acreditação, que tem muitas pessoas olhando, é um lugar já para você acender a lanterna, né? Olhar bem, né? Fatiar o problema e tentar olhar e comparar, faz um estudo de comparação. Você compara o que as pessoas estão fazendo e trazer uma ferramenta como essa para você ver o desfecho. Tenha clareza no desfecho, que esse desfecho seja metrificável. Então, eu quero ver quanto eu estou economizando de nota, aí você escreve lá. E aí você faz esse teste, que provavelmente você vai ver a potência da ferramenta. Então, assim, acho que o grande ponto aqui é tudo que você está vendo, que tem oportunidade, ou em loco, ou de benchmark, que você tem olhado, o meu centro cirúrgico está muito vazio porque eu perco muita cirurgia. Por que eu perco muita cirurgia? Eu perco cirurgia porque o paciente não é avisado, ou porque não navegam bem o paciente, ou porque falta um eletro. Cara, isso é muito fácil de resolver, por exemplo, você fazendo um checklist, intercomunicando as pessoas que são responsáveis por aquela etapa do evento. Então, tudo que tem muita gente olhando, que você encontre desperdício, tente fazer um projeto que você possa incorporar a tecnologia, né, para que ela te ajude e faça um caso controle. E aí, com um desfecho que seja significativo para você, dentro de um prazo também significativo, calcule o saving daquilo ali e com certeza você vai ter algum resultado. Então, acho que a mensagem é essa, né? Quando a gente olha para o nosso tema e para também passar alguma informação que seja valiosa aqui para a plateia. Legal, Ricardo. Você deu um exemplo. Eu vou só dar um número legal. A gente fez um trabalho de auditoria de conta médica numa Unimed muito grande, de mais de 1 milhão de vidas. E aí... o trabalho foi muito legal porque eles olhavam para o MV e tinha que acessar 60 telas para poder achar as informações para fazer a auditoria. A gente fez um trabalho com eles, o tempo de auditoria que ele faz reduziu de 45 minutos para 14, com precisão de 87%. Aí você fala assim, cara, olha quanto dinheiro tem na mesa. Olha quanto impacto que você consegue gerar, né? Então, hoje em dia, a inteligência artificial, né, as tecnologias, elas têm muito potencial para poder entregar saving na ponta. E eu acho que esse que é o ponto. Braulio, queria que você... Como estamos acabando o tempo é infinito, né? Aliás, o tempo é finito, mas eu gostaria que você falasse para a gente as suas considerações finais também aqui. Legal. Primeiro, agradecer a oportunidade da discussão desse painel. E eu queria fazer uma provocação aqui do que está acontecendo atualmente no setor de saúde, né? O Brasil hoje tem em torno de 500 mil médicos e no intervalo inferior a uma década terá o dobro, sendo que serão 600 mil novos entrantes. Vagas de residência médica para essa nova população de médicos será 1/3 da capacidade formando, né? Então, nós teremos provavelmente em torno de 400 mil médicos sem formação complementar. Isso é um fato. Então, como que a gente lida com isso? Eu acho que, não sei, né, como gostam de falar que Deus é brasileiro, talvez a gente foi abençoado com a IA no momento certo. Porque eu escuto de alguns colegas médicos renomados que falam, essa é a chance de você pelo menos nivelar conhecimento e evitar, né, condutas equivocadas. Ou seja, então eu vejo que a IA vai ter um poder muito grande de ajudar a melhorar a qualidade assistencial. Pois a gente, para aquele profissional que tem menos qualificação técnica, ela será um suporte para ajudar a ser mais assertivo numa tomada de decisão clínica e com isso a gente melhorar a qualidade do país de alguma maneira. É isso. Muito legal. E aí, só pegando um dado disso também, a gente está publicando um artigo científico aí em breve da nossa inteligência viva, que a gente conseguiu atingir 97,5% de assertividade utilizando o mesmo padrão que a Microsoft fez do New England Journal of Medicine. A gente fala assim, cara, 97,5% de assertividade em diagnóstico
É muita coisa. Aí você olha e fala assim, cara, será que o médico não pode buscar o erro zero, né, nesse sentido? E isso realmente entra nesse aspecto. Eu acho que então a provocação que fica aqui para vocês é a inteligência artificial é dado, já está aí. Não adianta a gente falar assim, eu vou resistir, vamos regulamentar, vamos bloquear. Esquece, já aconteceu. O ponto é, como nós vamos lidar com esse futuro que nos espera ali na frente? Acho que essa é a reflexão. Agradeço a todos que estiveram aqui, né, e nos vemos por aí. Obrigado.